Boa noite, Kelly. Boa noite, mãe. O pessoal está entrando na sala, vamos esperar o Oswaldo entrar aqui também, daí a gente já começa, tá bom? Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Tudo, graças a Deus, bem. Primeira live do ano. Vamos lá. Graças a Deus. Vamos lá. Primeira de muitas. Isso, com certeza, sempre. Só avisando, Oswaldo, Desse lado e do outro. semana que Oi, vem eu vou perdão. estar viajando, não vai dar para fazer. O local que eu fico lá não Tá, tem internet. a gente avisa o pessoal. Isso. O pessoal entrando Tá. aí, a Ivete. Meu irmão entrou. Meu irmão não veio aqui. É? Ah, seu Hã? irmão. Seu irmão entrou, Martinez Júnior. É, isso. Kelly, Ivete, boa noite. Orlando, Espera mais um minutinho, daí a gente já mamãe já começa. tá. Vamos. Avisando o pessoal também para reservar um copo, uma garrafa, alguma vasilha com água para no final a gente fazer a Fluidificação. fluidificação. Sim. Convidando a todos a ficarem, né, para a gente fazer esse estudo o ano todo, né? Acompanhar Isso. os. Esse ano aqui a gente faz mais uns 2 capítulos. Ah, não, faz. Uns 2 Eu capítulos. sempre disse, mas eu falo para você, eu não tenho. Eu entendo assim, a gente não precisa ter pressa de passar capítulo, a gente Não, precisa, é. na verdade, deixar. Às vezes eu falava assim, a gente ficava meses Um em um parágrafo, né? capítulo só, e algumas pessoas ficavam preocupadas, eu falava, não, a gente vai. O importante é ir entendendo. Aí, vamos Vai começar? sempre. Tem sim. Vamos. Vamos lá, pode começar, Oswaldo. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Bom, a gente parou. A gente fez o parágrafo 8, né? Hoje a gente está no parágrafo 9. Está falando de desencarnação, de reencarnação. A gente está na Sim. parte que fala a diferença de ressurreição e reencarnação. Né? A grosso modo, Sim, fazendo um resuminho aqui, né? A ressurreição era a sim, volta em vida do corpo morto, né? Do corpo já falecido, e o corpo sim. voltaria à vida. E já a reencarnação, a Uhum. palavra introduzida por Kardec, já no século XIX, na qual a gente entende que é a volta do espírito em outro corpo encarnado. Né? Então, essa basicamente é a diferença. A gente está no parágrafo 9º. Parágrafo 9º aqui eu vou ler, então. O espírito Tá. sopra onde quer. Ouves sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem.
nessa última acepção, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa, não se conhece o que ele foi, nem o que o espírito será. Se o espírito ou alma fossem criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se reconheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências, né? Então, a gente está falando aqui da passagem a passagem que está em São João, né, capítulo 3, versículo de 1 a 12, né? Isso, Isso, né? com relação a Nicodemos, o Isso, diálogo de Jesus com Nicodemos. né? Parágrafo 10. Ora, desde os tempos de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que o obtêm, porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo o Elias que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essa passagem está em São Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 15. Vou falar aqui parágrafo 11 também. Se o princípio... Agora explica essa... parágrafo 11 explica a passagem aqui do parágrafo 10. Se o princípio da reencarnação expresso em São João pode, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nessa passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, o Elias que deve vir. Não há aí nem figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica, dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra ilusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Acho que vou até aqui, né, do 12, depois a gente lê depois, né? Tá, vamos então dar uma passada no que foi dito aqui. Aqui ele começa assim, dizendo, né, que do item 9 é a passagem de Nicodemos, quando ele explica bastante claro para Nicodemos, né, sobre carne, né, sobre matéria e sobre espírito. Carne cria carne, né, matéria cria matéria, tudo é criado aqui na Terra, e que o espírito vem, né, ele não sabe de onde vem, nem quando encarna, e nem para onde vai quando desencarna. Aí, seguindo, né, ele diz assim, né, que tem aqui duas bases do espiritismo, né? Quando você fala, não sei de onde vem e nem para onde vai, significa que o espiritismo acredita que a alma não foi criada no momento que o corpo foi criado. Ou seja, a alma existia em algum lugar e ela vem apenas para se ligar a esse corpo que vai encarnar. Então, eles chamam isso, no espiritismo, como base, como pré-existência da alma. A alma existindo já antes do seu nascimento. Daí ele fala, e da pluralidade das existências. Ou seja, daquilo que nós estudamos no capítulo 3, que existem muitas moradas, e a morada é adequada à evolução do espírito. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai passando para outro mundo, né, mais evoluído. Então, eles chamam isso de pluralidade das existências. São duas bases do espiritismo. Pré-existência da alma, pluralidade das existências. Aí ele diz, ele explica o capítulo 11 com uma passagem que está aqui no item, aliás,
no item 11 e o que está no 10. Então ele diz que aquilo que foi falado para Nicodemos, está em João, ele diz assim, né? Lá você pode até achar alguma alegoria, mas quando você pega esse capítulo de Mateus, que ele diz, né? Ele mesmo é o Elias que há de vir, ele confirma que João Batista é reencarnação de Elias, confirmada pelo próprio Mateus, evangelista, apóstolo, seguidor de Cristo, que ouviu isso, né, participou diretamente com Jesus, ouvindo isso. Então ele fala assim, se lá você pode criar uma alegoria, tentar entender de forma diferente, beleza, mas aqui não, aqui houve a confirmação de que é isso mesmo, né? Que ele é mesmo Elias que há de vir, quer dizer, confirmando reencarnação. Né? Esse item 10 e 11. Porque assim, né? Nós, no meio espírita, a gente não acredita em sobrenatural, né? A gente não acredita em milagre. O sobrenatural que existe é coisas que a nossa ciência não consegue explicar da natureza. Então, por exemplo, como antigamente não sabia por que se formavam raios e achavam que era um Deus que mandava o raio, hoje em dia a ciência já consegue explicar. E muitas coisas da nossa... que acontece com a gente, que a gente diz sobrenatural, é plenamente explicável aos olhos espirituais, né? Eu, particularmente, não gosto muito de estudar, tenho meio preguiça de estudar as obras de André Luiz, porque mexe nessa parte científica do espiritismo, né? Então, mexe com elementos químicos, com umas coisas assim que, particularmente, não me dá vontade de estudar. Mas assim, então o sobrenatural não existe. E se aconteceu isso na época de Cristo, isso é uma lei que não é porque Elias foi profeta, não é porque João Batista foi João Batista que foi diferente com eles, né? Isso é com todos. Sim, na verdade você falou aí, né? Na época de Jesus, como a gente falou, né? E se a gente for entender bem a ideia de Jesus na Terra, né? É entendido pelo Espiritismo de forma diferente que o catolicismo, por exemplo. A gente fala assim, qual é a ideia de Jesus vir à Terra? A ideia de Jesus vir à Terra é de ensinar, né? Isso. Tanto que Nicodemos fala, né? Entende Jesus como esse ser que veio, na verdade, ensinar. Então, se ele veio ensinar coisas que nós, encarnados na Terra, ainda com pouco conhecimento, não temos condição de saber. Então, nós vamos perceber que nós estamos aprendendo com Jesus. Né? Falamos nós, você falou assim, é difícil às vezes você estudar um pouco de ciência, às vezes o espiritismo, de uma forma geral, ele dá bastante dificuldades. Tanto que tem uma passagem aqui logo à frente, ele fala assim, né, que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Lógico que Jesus sabia que tinham pessoas que conseguiriam entender isso, mas também teriam pessoas que não conseguiriam entender. Isso. Muito falei aqui semana passada, e a gente sempre vai entender. Jesus sai da terra falando, né, está em João capítulo 14, que é aquela passagem que ele fala assim, né? Não se turbe o vosso coração, acreditais em Deus, acreditais em mim, né? E ele fala um pouco antes, dizendo assim, eu teria muitas coisas para vos ensinar, mas vocês ainda não têm condição de aprender. É por isso que eu vou rogar a Deus para enviar um outro Consolador, para que faça lembrar das coisas que eu ensinei e que aprendam outras coisas. Ou seja, Jesus sai da terra falando para nós que ele teria muitas coisas para nos ensinar. Nós vamos perceber que nesse diálogo de Nicodemos, que é aquela parte anterior que a gente leu, ele tenta explicar claramente para uma pessoa de grande conhecimento, de grande capacidade, estudioso da época, e Jesus percebe que ele não consegue entender. Né? Então ele fala assim, quando eu falo de coisas aqui, às vezes mais simples, vós não sabe compreender, imagine quando eu falar de coisas mais avançadas. Então nós vamos perceber que quando Jesus encarna, o povo, de uma forma geral, não está preparado para aquele ensinamento, a não ser aqueles seres que já tinham reencarnado mais vezes, que já trouxeram, na verdade, algum conhecimento, né, alguma base.
Mas para nós, principalmente, nós vamos perceber hoje, eu vou falar eu e você, e as pessoas que vão estar com a gente, elas não vão ter condição de entender tudo. Tanto que nós falamos assim, a gente repete, a gente lê, a gente explica. Se você pegar essa passagem que Allan Kardec passou, ela está bem explicadinha. Mas a gente ainda vai ter algumas dúvidas e a gente não vai, na verdade, entender. Esse é o entendimento que Jesus tinha. Mas o que ele fez? Ele deixou essa base que os evangelistas, os apóstolos vão repetir para nós, nós vamos estar lendo, né? Isso aqui é parte do Novo Testamento, algumas passagens que vão acontecer logo em seguida aqui está em Jó, né? Em Isaías, que são profetas antigos, mas que também vão comprovar que o povo, aquele profeta, os mais esclarecidos, já conheciam a reencarnação. Não falavam reencarnação, porque a palavra foi criada por Allan Kardec, mas era a ideia de voltar ao corpo. Então, Jesus explica, né? Elias, né, há de vir, mas já veio. E aí os seus apóstolos falam assim, é de João Batista que foi falado, né? O Elias já veio, ou seja, já reencarnou, né? Fica bastante claro. Mas assim, se a gente não estudar, não está buscando, a gente também tem confusão. Por isso que eu falo, o Espiritismo ele tem 160 e poucos anos. É pouco ainda. Vamos tentar entender que a gente vive uma encarnação de 80 anos e volta para o mundo espiritual. Quer dizer, não deu tempo do Espiritismo chegar para muita gente que estava desencarnado. Então, esse estudo que acontece, que a gente está fazendo aqui, e a gente quer fazer o ano todo, para que as pessoas fiquem, né? A gente que vai aparecer bastante coisa que foi falado na Bíblia, e que a gente possa ir entendendo, né, que cada um raciocine, busque. Eu até vou convidar as pessoas, né, para que mantenham o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, para acompanhar mesmo e lendo com a gente, né, grifando aquilo que não entendeu, e futuramente a gente possa abrir um canal, se não for aqui dá para fazer, mas um outro canal que as pessoas possam ir enviando para a gente perguntas, né, o que não entendeu, o que ficou mal explicado, né, para que a gente possa ir acompanhando junto. Porque o que a gente se propôs a explicar aqui é a parte mais interessante, né, para a gente saber o que fazer aqui no planeta Terra, mas é a parte também difícil de entender, mas é mais fácil de explicar. Eu estava tentando ler uns livros de André Luiz, é coisa de, assim, bem complicado, meu. Uma pessoa tem que se interessar realmente por aquilo. E a leitura me ficou cansativa. Explica, por exemplo, fluido, né? Grosso modo, fluido universal, né? É como se fossem compostos químicos, né? Que não estão na tabela periódica, que formam o perispírito, que formam o espírito. Então, para você entender e conseguir explicar isso, uma que eu acho desnecessário se a pessoa não sabe o básico, né, que é o evangelho, né, o evangelho é praticamente, comparado a uma criança, ensinar a falar e andar, né? E se você não sabe andar e falar, o que adianta você saber de física quântica, de progressiva, sabe, derivada? Não tem porquê, né, você partir para um estudo desse. Pelo menos é o que eu acho. Eu comecei ontem, né, novamente, o estudo do Livro dos Médiuns. Aí li 4, 5 capítulos, quase 200 páginas, e ele fala assim, para quem é médium, para quem quer entender mesmo de espiritualidade, porque o Evangelho, na verdade, ele é a base, o ensinamento moral. Isso. Aquilo que vai melhorar o nosso coração, aquilo que vai melhorar a nossa conduta, melhoria de ser mesmo, né? De pessoa no dia a dia. Mas a gente fala assim, quando a gente vai se aprofundar, é isso que você está falando, para quem é médium, para quem quer se tornar um médium, para quem quer entender o mundo espiritual, ele diz, a base primeira, o primeiro livro a ser lido é o Livro dos Espíritos. Ali, com perguntas e respostas feitas por Allan Kardec, a gente vai. E você falou, o livro de André Luiz, ele é um complemento, na verdade, para depois que a gente conseguiu ler, né? Eu falo para todo mundo sempre. Obra básica, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns.
a Gênese e o Céu e o Inferno, são 5 livros que Allan Kardec nos deixou como base do Espiritismo. A gente vai encontrar ali tudo. O restante que ele falou, essas obras de André Luiz e as próprias obras daqueles que seguiram Allan Kardec na época, Leon Denis, Ernesto Bozano, né, tem vários outros ali, que são também complementos para aquilo que, na verdade, Allan Kardec estudou. Então, as pessoas, né, que nem você falou, tem gente que gosta mais de ciência e tem gente que gosta mais de ensino moral. E nós vamos perceber que o espírito desencarnado, os seres que estão, vamos dizer assim, no mundo espiritual, eles são divididos assim também. Os que mais fazem caridade, né, têm esse desejo de fazer a caridade, de estar ajudando as pessoas, e tem os espíritos com a ciência, né, que vão ajudar nos hospitais, com medicina, que vão fazer a melhoria do planeta, que estão preocupados com outras coisas que você falou, desse fluido universal, que é a base de tudo que nós temos, né? Quando a gente vai aprender no livro dos Espíritos, ele fala assim, existem 3 coisas, Deus, Espírito e matéria, são as três coisas existentes no universo. Deus, Espírito e matéria. Deus, criador dos dois, tanto do Espírito quanto da matéria, né? E aí vai percebendo, né, que nós, com o nosso corpo, nós manipulamos a matéria. Com o pensamento, a gente manipula a matéria. Com a oração, a gente vai, né, através do fluido universal, tocar a matéria do nosso irmão para ajudar, com vibração, com passe espiritual, com uma cura. Isso é a parte mais que a gente pode, manipulação de fluidos. O que acontece quando a gente pede a fluidificação da água, né? A água é o que se tem de elemento material mais puro e fácil de manipular. Então, o que os espíritos fazem? Os espíritos vêm lá eles chamam de laboratório do mundo invisível. Esses espíritos mais evoluídos, com a capacidade de conhecimento que você falou, da matéria, da ciência, eles manipulam esses fluidos e colocam o remédio nessa água para que você, ao consumir essa água, isso faça alguma coisa na sua matéria, né? Modifique, né? Allan Kardec, quando ele vai ensinar o passe, ele fala que num passe, com um espírito encarnado, que é o passista, mais um guia espiritual junto, eles manipulam esses fluidos e eles trocam, ele usa esse termo, ele substitui no seu organismo uma molécula que está doente, ele chama ela de mal sã, por uma molécula sã, ou seja, por uma molécula boa. Então, quando as pessoas vão, às vezes, quando vão a um passe num centro espírita, acontece, na verdade, isso. Eu falo porque eu acompanhei, eu lembro que uma senhora entrou no centro espírita com 2 muletas e carregada por 2 pessoas. Ela não conseguia andar, ela não conseguia se manter em pé. Ela veio 3 vezes no centro espírita. Com 3 passes que ela tomou, ela saiu a última vez sem as muletas e andando. Eu falo assim, então acontece durante o passe, né, uma manipulação que a gente não entende como ciência, mas que você sabe que dá resultado. Acontece, por isso que você vê as filas no centro para tomar passe, porque a pessoa tem um dia terrível, vai lá, toma, na verdade, o passe e retorna melhor para sua casa. Então, por isso que as pessoas procuram desesperado. A gente vê o resultado e a gente tem fé naquilo, que a gente vê aquilo sempre, né? Agora, tem as pessoas que, curiosos, né, que querem saber como que aquilo funciona. O Espiritismo tem também a parte de estudo que explica como as coisas acontecem, né? O mundo espiritual é formado por árvores, né, lembrando do nosso lar, estradas, mas como que é constituído aquilo? Que tipo de matéria é aquilo? Aquilo é só mental? O Espiritismo explica, né? Principalmente nas obras, eu acho que de André Luiz, né? André Luiz ficou mais com essa parte, né? Emmanuel, falando de Chico Xavier, ficou mais com a parte moral, né? Mais com a parte de ensino a parte de ensino mesmo do estudo, mais o beabá, e o André Luiz ficou mais com a parte
científica. E a parte científica é bem complicada e não me agrada nada estudar. Eu já tentei. Não, mas na Quando você verdade, cara, deixou o centro lá, eu fiquei com a quarta-feira. Primeira coisa que falaram para mim, o Oswaldo só ensina livro dos espíritos. Desenvolvimento de médium tem que explicar o livro dos médiuns. Falei, vou estudar o livro dos médiuns. Comecei a estudar aquilo, falei assim, para eu explicar vai ser difícil. E para o pessoal entender vai ser muito mais difícil. Então, o que acontece? O livro dos espíritos é o começo. Aí eu comecei de novo o livro dos sim, espíritos, o pessoal ficou meio bravo, falei, mas é o que é. Não tem como eu explicar a ciência da mediunidade se a pessoa não quer aprender nem, sabe, não quer aprender nem o evangelho, né? Então, é difícil. Deveriam, que nem no nosso caso, lá deveria ter grupos mais interessados para essa área que quisessem se interessar nessa área, né? Não necessariamente precisa, mas para quem quer mesmo realmente. é, o... eu estava, como eu falei para você, eu comecei ontem, retornei ao livro dos médios, né, e falo assim, se você, as pessoas, eu até falei, até conversava com a minha esposa muito, para você chegar aqui no livro dos médios, começar a falar de mediunidade, entender mediunidade, ele passa de 6 a 7 capítulos, mais de 300 páginas, explicando que você precisa ir até o livro dos espíritos, entender quem são os espíritos, acreditar que existem espíritos, acreditar em Deus. Porque se você não acredita em Deus e não acredita naquilo que a gente falou, na pré-existência da alma e na sobrevivência dela, como é que você vai acreditar em mediunidade? Isso. Mas as pessoas querem. Fala assim, quando eu saí, que você falou, quando eu saí do centro, tinham duas pessoas que queriam muito aprender mediunidade, porque elas achavam que precisavam aprender mediunidade, porque elas precisavam aprender mediunidade. E você via que nem o livro dos espíritos, como você falou, o entendimento de espírito. O principal entendimento para quem quer entender mediunidade, ele precisa conhecer uma das coisas que é falado no espiritismo, mas que nenhum espírita conhece, a não ser aquele que estuda. Ele chama perispírito. Isso. Para você entender mediunidade, você precisa conhecer perispírito. Para conhecer perispírito, você precisa estudar o livro dos espíritos, principalmente a segunda parte, porque o livro dos espíritos ele é dividido em 4 partes. A primeira parte fala de Deus e a criação. Depois que foi escrito o livro dos espíritos, surgiu a Gênese, que complementa a primeira parte do livro dos espíritos. Aí você chega na segunda parte do livro dos espíritos, ele fala do mundo espírita. Então, tudo que você quiser entender de mundo espiritual e de espírito, você tem que estudar a segunda parte do livro dos espíritos. E depois você passa para o livro dos médiuns. Mas, outra coisa, para você ser médium, você precisa entender caridade. Você precisa aprender a ajudar os outros. O que você vai fazer numa mesa mediúnica se você não consegue nem tratar a pessoa que está do seu lado no centro espírita com cordialidade? Se você não respeita nem o que ela fala, não dá para você ser. Então, você percebe que a Federação Espírita de São Paulo, a que a gente mais... Acho que você chegou aí lá. Para você começar a ser médium na Federação Espírita de São Paulo, você tem que fazer 5 anos completos de estudo. Você tem que fazer um básico de espiritismo, depois você estuda todos os livros. 5 anos, você pode se dizer que você pode começar a se tornar médium. Mas as pessoas querem chegar no centro espírita. Se você falar que você precisa ser bom, a pessoa não quer ouvir. Se você precisa falar para ela que caridade não é só dar esmola, que Jesus explica, mas sim ouvir as pessoas, respeitar as pessoas. Tem médiuns que querem ser médiuns e eles acham que tem que ser médium à força. Quando você fala assim, vamos estudar o livro dos espíritos, ele acha chato, que nem você falou, né? Você passa por isso no centro espírita. Você começa a falar de Jesus, tem um monte de gente que vira a cara do lado. Você fala em ser bom, em perdoar, as pessoas começam a olhar o celular, né? Não deveria nem entrar celular numa casa espírita, numa religião, mas a pessoa olha o celular. Você começa a falar de moral, de ensinamentos de moral, tipo puxão de orelha do espiritismo, a pessoa levanta e vai para o banheiro.
Mas ela quer ser médium. Fala assim, como é que uma pessoa que não sabe ouvir, que não quer estudar, que quer ser médium? Médium para quê? Para depois ficar fazendo fofoca, para depois falar mal dos outros. Então fala assim, Allan Kardec pergunta isso, né? Mas nenhuma pessoa está preparada para ser médium, porque não existem as pessoas puras aqui na Terra. Ele falou, não, nós vamos ter que trabalhar com o que tem mesmo. Porque a ideia é que as pessoas vão se melhorando ao longo do tempo. Mas para se melhorar, você precisa saber primeiro qual é o objetivo de você estar no planeta Terra. As pessoas não sabem. O que acontece depois que você sair do planeta Terra? Uns acham que vão dormir, outros acham que vão para o inferno, os outros acham que vão para o céu. Aí você fala em reencarnação, ninguém entende. Fala assim, por que existe reencarnação? Porque você veio na Terra, não aprendeu o que você deveria aprender, você precisa se melhorar, por quê? Né? Como o próprio Jesus diz, só os puros de coração verão a Deus. Né? Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Mas as pessoas acham que, maltratando os outros, sendo arrogante, né? Passando rasteira nos outros, mesmo assim, ela quer ser médium. Não, ela quer. Fala, que tipo de médium nós vamos... Ela quer os louros, mas não quer a dificuldade. Todo mundo quer ganhar um salário de médico, né? Mas ninguém quer passar pelos 11, 12 anos de faculdade, né? É mais ou menos a mesma analogia, né? Todo mundo quer se vestir de branco, ser chamado de doutor, mas ninguém quer estudar os 12 anos de medicina. Médium, o certo seria isso também, né? Um estudo longo, né? Pena que... Sim, pena que eu fiz assim. Não consegue atrair, a cidade é pequena, a gente não consegue atrair. Então fica mais pelo feeling do presidente da casa, né? Se a pessoa tem um bom desenvolvimento já natural, né? Dá uma estudadinha e vai sentar na mesa. Agora já tem centro, já que você chegou, é médio, já vai para a mesa, né? Antigamente ela tinha muito disso, né? Então, você deve passar pelas mesmas pessoas que as pessoas passam, né? Alguma pessoa assiste, às vezes, um trabalho mediúnico e ela vai falar assim, nossa, o espírito sempre diz a mesma coisa, a conversinha é sempre a mesma, parece que ele está lendo aquilo que ele está falando. Lógico, se você não estudou e se você não tem um contato com o espírito evoluído, a conversinha vai ser sempre a mesma. As coisas serão repetitivas. Né? O que mais eu ouvi, e que mais você vai ouvir, é assim, nossa, isso aí de novo? Sim, nós vamos voltar em Jesus todas as vezes, nós vamos explicar novamente o que Jesus falou, até que a pessoa entenda. Né? Você falou aí do médico, salário. Todo mundo fala assim, nossa, eu queria ter a mediunidade de Chico Xavier. Nossa, né, uma mediunidade maravilhosa. Mas ninguém vai querer passar o que Chico Xavier passou para se tornar o médium que ele se tornou. O que ele passou quando criança, o que ele passou na igreja naquela época que a religião era muito pior do que hoje, né, que o espiritismo era visto mesmo como bruxaria, e quanto sofrimento, por assim, né, perdeu a família, não casou, teve suas doenças e teve que engolir as suas doenças, né, teve seus desejos como ser encarnado e teve que esquecer tudo isso e trabalhar em benefício dos outros. Se tornou um médium. Agora pergunta para a pessoa que quer ser médium se ela quer passar pelo que fez. A pessoa quer ir um dia no centro espírita, trabalhar lá por lá 1 hora e quer falar para todo mundo que é médium, né? Outros vão falar que gosta disso, porque senta na cabeceira da mesa, né? Cada um tem seu lugar fixo, lá na mesa. E aí, se der um puxão de orelha, fala isso, já contesta, já não quero. Né? Então, você vê que espiritismo ele é complicado por causa disso. Porque nós queremos ser médium para que os outros, né? Fala assim, a psicografia. Eu acho terrível, né, a psicografia. Eu acho uma coisa maravilhosa como instrumento do mundo espiritual se comunicar com o mundo material, mas as pessoas veneram as pessoas que psicografam. E quando você dá luz para essas pessoas, elas se tornam as pessoas mais importantes numa casa espírita, né? Passando por cima de outras coisas. Porque se você for ver hoje, quando você anunciar que tem psicografia na casa espírita, a casa espírita vai encher de gente para receber cartinha.
As pessoas querem receber cartinha no mundo espiritual, mas ninguém quer saber. Eu brinco assim, eu falo assim, eu não quero receber carta. Apesar de eu ter recebido, eu falo assim, eu não quero receber. Porque eu falo assim, o que você quer na carta que venha do mundo espiritual? Saber. Olha, eu sou seu parente, É, sou seu pai, sua mãe. Ai, filho, você é maravilhoso. Ai, o seu trabalho como médium é maravilhoso. Ai, continue fazendo esse trabalho que é maravilhoso. Nossa, você é fora de série. Nossa, eu estou bem no mundo espiritual e você também está bem. Vou estar ajudando você aqui, vou resolver todos os seus problemas todos os dias. Pode ficar despreocupado. É isso que as pessoas querem de uma carta psicografada. Mas eu falo assim, se a pessoa escrever assim, olha, a vida é difícil, é assim mesmo, né? Persevere, você vai ter muitos problemas na sua vida, você não vai ficar rico nessa encarnação, você não vai casar com um ator de televisão, com uma atriz de televisão, sua vida vai ser difícil, tem muita relação, você vai ter problema todos os dias. A pessoa não quer. Vai falar que não é para ela essa carta. Não a Kênia, esqueci não, a outra psicografa, Rosana? a Rosana. A Rosana, ela psicografa bastante psicografias de espíritos de muita luz, né? E então, psicografias maravilhosas, só que falam coisas, né, mais ou menos do mesmo. Por quê? Porque é aquilo que você precisa escutar para ser feliz na vida. Você tem que se melhorar, você tem que fazer caridade, você tem que amar o próximo. E é isso, não foge disso. Então, como é que o espírito vai vir lá e falar, olha, amanhã, eles querem assim, amanhã vai aparecer uma oportunidade de emprego, não aceite, espere 2, 3 dias que vai aparecer uma outra oportunidade de emprego e daí sim você aceita. O pessoal quer a receitinha pronta, quer o trabalho mandado ali na encruzilhada, por quê? Porque as pessoas querem que tudo seja robotizado, seja mais fácil. Quando você fala que você tem que se melhorar como pessoa para depois o mundo conspirar a seu favor, as pessoas falam assim, não, mas aí vou perder minha vida inteira para me tornar bom, quando chegar no final, não aproveitei a vida. É muito complicado isso, né? E psicografia é isso que você falou, lota a casa espírita e mesmo a pessoa que recebe a psicografia fica ainda pesquisando falhas ali para tentar dizer que é fraude, que talvez não seja, né? As pessoas ficam vidradas em querer provar, né? Que se a letra é igual, se a assinatura não assinou, se me chamava de mãezinha, não chamava de mãezinha. É bem complicado, né, Oswaldo? Na verdade, você fala assim, o que Allan Kardec nos traz, o que Chico Xavier nos traz, e que a gente deveria já entender, por isso que a gente fala assim, as pessoas que vão ao centro espírita, você tem que oferecer para elas, assim, a primeira vez, sim, passar por um passe, sim, resolver talvez alguns problemas de saúde, sim, mas se a gente entender reencarnação, e eu brigo, sempre que eu estive no centro, eu falei isso e vou falar sempre na minha vida. A gente tem que buscar cura para as nossas doenças. A gente deveria, sim, querer e desejar que os nossos entes queridos estejam bem no mundo espiritual. Mas como foi dito nessa passagem aqui, né, aquilo que Jesus disse, era assim, você não sabe de onde o espírito vem e nem para onde vai. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, primo, parente, vizinho, quem for. Você não sabe de onde ele veio. Você não sabe o que ele precisa passar. E depois que ele desencarnou, eu falo assim para todo mundo, eu desejo que todos os seres que desencarnem estejam com Deus. Mas Jesus deixa bastante claro que vamos tentar entender só a palavra que eu vou usar. A evolução que Deus tem, a evolução que eu tenho, a gente não pode estar junto. Eu posso receber uma orientação através de alguém, porque Deus me permitiu. Eu posso orar a Deus e chegar até Ele. Mas, quando você começa a entender que a reencarnação, né, ela é para você expurgar, é uma palavra que as pessoas usam, refazer aquilo que você fez de mal, então não dá para entender, quando você estuda, o capítulo 3, que fala do planeta Terra. O que é o planeta Terra? Um mundo de provas e de expiações. Não é um mundo feliz. O mundo feliz vem depois. O que é o planeta Terra? Um lugar de pessoas atrasadas, de pessoas ignorantes de conhecimento,
ignorantes do conhecimento da lei de Deus, ignorante do conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender é me tornar uma pessoa melhor. Para me tornar uma pessoa melhor, eu preciso passar pelas provas que vão me ajudar a se tornar uma pessoa melhor e pelas expiações, que são reparar os erros do passado. Então, a doença não existe porque Deus adora que você seja doente. A doença quem conquistou foi você, né? A doença quem conquistou fui eu. A minha ignorância, a minha falta de conhecimento é um problema que eu fiz, né? Que eu consegui. Eu não sou ignorante porque eu sou ignorante porque eu não fui atrás. Mas Deus está dando uma nova oportunidade para eu fazer de novo. É o renascer, né? É a reencarnação. Então eu venho no planeta Terra para quê? Sim, para tomar pancada, para me encontrar com pessoas que estão iguais ou piores do que eu, para passar por dificuldades, sim, para ter doença, para ver pessoas próximas de mim a terem problemas. E o que eu posso fazer? Ajudar. O que eu posso fazer? Me melhorar. O que eu posso falar para elas? Ensinar a elas o que Jesus ensinou. Então não adianta eu ficar aqui achando, porque eu vou no centro espírita, a minha vida vai ser a melhor do mundo. Não, mas que ela pode melhorar sim. Quando? Quando eu começar a entender a lei de Deus. Por que Deus me colocou aqui? Por que eu estou encarnado aqui? Por que a minha vida é assim? Por que eu trabalho nisso? Por que eu convivo com pessoas assim? Por que eu estou com essa pessoa, com aquela? O meu ciclo, o meu mundo, o local que eu nasci é esse? Por que existem pessoas sofrendo? Um monte de gente não acredita em Deus porque acha que Deus poderia tirar o sofrimento das pessoas. E nós vamos perceber que não é a função de Deus. Deus criou para que você trilhe o seu caminho, para que você aprenda a vencer os seus problemas, né, as suas angústias, as suas dores. Sim, o que é caridade? Caridade é eu, como pessoa, dar um jeito na minha vida e ter tempo para ajudar as outras pessoas. Mas você fala assim, a pessoa quer ir no centro um dia, mas ela não quer no outro dia que a pessoa procure ela, que tenha um problema. Você tem, né? A maioria das pessoas desvia das pessoas na rua quando a pessoa, ele sabe que aquela pessoa reclama, quando ele sabe que aquela pessoa vem com a mesma conversa sempre. E o que eu quero fazer? Eu quero fugir disso. Eu quero ir lá no centro, trabalhar como médium, resolver o meu... As pessoas não vão como médium no centro para resolver os problemas dos outros. Elas vão no centro espírita para resolver os problemas dela. Eu falo assim, quem mais eu vejo nas filas para tomar passe são os médios que estão lá todo dia, as pessoas que estão lá todo dia, porque eu tô com uma unha encravada, porque a ponta da minha orelha tá doendo, porque eu sonhei com alguma coisa, porque a minha vida é difícil. Mas quem não sabia que a vida aqui na Terra não seria difícil? É lógico. E hoje eu assisti o Papo das 9 do André Trigueiro, né? Para quem não sabe, o André Trigueiro é um jornalista da Globo e espírita, né? Ele é bem influente no espiritismo lá no Rio de Janeiro. E ele estava falando, para você ter uma ideia da baixa evolução que nós temos no nosso estágio atual, entre o animal irracional e os espíritos puros, nós estamos bem no meio do caminho. Ou seja, de nós para os animais irracionais, a distância é a mesma do que de nós para os estágios de espíritos puros. Para você ver como nós somos imperfeitos ainda perto dos espíritos puros, né? Os animais irracionais não têm amor, não têm nada, eles só vivem, né? Salvo um ou outro, que é um pouquinho, né? Os cachorros, os gatos, alguma coisa assim, mas é puro instinto, pura sobrevivência, né? Mata sem piedade, mata sem... E para você ver, né, o estágio evolutivo que a gente se encontra, né? A gente está muito atrasado ainda. Então, para a gente aprender, a gente tem que sofrer bastante mesmo, porque pelo amor dificilmente você alcança. Dificilmente, acho que você talvez, porque você desde criança se interessou por isso, mas se eu não fosse pelo sofrimento, eu não estaria aqui, não tinha estudado espiritismo e não tinha me tornado um pouquinho melhor do que eu sou, entendeu? O sofrimento é salutar, o sofrimento é bom nesse sentido, que te evolui, te traz, te torna uma pessoa melhor, desde que seja bem compreendido. A ideia, na verdade, do Espiritismo é essa. A ideia de Jesus é essa, né?
As pessoas falam assim, Jesus curou. Sim, Jesus curou. Curou todo o planeta? Não. Ah, Jesus ressuscitou. Ressuscitou ou curou uma pessoa que não estava morta? Porque se ressuscitar é a coisa mais normal do mundo, por que que um tem privilégio e outro não? É. Né? Porque... Então, quando você vai escutar as palavras de Jesus, ele fala, bem-aventurados os aflitos, pois é deles o reino do céu. A gente fala assim, o que quer dizer com isso? Que bem-aventurado você que voltou à terra com sofrimento para passar para as aflições, porque Deus está permitindo você fazer de novo e ter condição de chegar a algo melhor. Mas as pessoas acham que você vai viver 80, 90, né, um pouco mais, um pouco menos, né, de anos aqui na Terra, e você frequentando a igreja e sabendo rezar o Pai Nosso, né? Você tendo alguns amigos, você trabalhando mais ou menos, né, cumprindo sua função aí, mais ou menos, você vai morar com Deus, É. né? E eu fico imaginando, mas por que que então Jesus vem à Terra e fala, não, seja melhor, perdoe, né? Seja humilde. Para que serve se ao morrer, se eu tiver uma religião e me arrepender, eu já vou morar com Deus? Por que que precisa tudo isso? Por que que Allan Kardec, né, a espiritualidade, né, escreveu tantos livros para ajudar a humanidade a se evoluir se você não precisa disso, né? É, Se você tendo uma religião, as pessoas acham as que pelo pessoas acham simples isso. fato de ser um pai de família, dar sustento para os seus filhos, tratar bem a sua esposa, já te credencia a morar do lado de Deus. Pô, é isso muitos bandidos, assassinos fazem, né? Só que cometem uma maldade. A gente precisa dar esse estalo, não ficar acomodado na nossa zona de conforto e achar, porque eu sou um, né, como se diz hoje, um cidadão de bem, eu vou pro céu, pro mundo melhor. Não é isso, né? O que a gente tem que perseverar é se tornar melhor, né? Quantas pessoas passaram pelo mundo e são melhores que a gente? Eu quero ir num mundo onde essas pessoas estão, onde tem milhares de pessoas iguais a ela. Não quero ir num mundo onde tem milhares de pessoas iguais às que fizeram mal para mim, né? Eu quero ir num lugar melhor. É isso que a gente tem que ter em mente. Agora, você fica achando que, porque eu não roubo, eu não mato, então eu vou para um lugar melhor. Tem que ter mais, né? Tem mais objetivos na vida, mais... eu vou na igreja, vou no centro toda semana, eu dou minha cesta básica lá no final do ano, no Natal, então eu sou boa pessoa? Talvez, mas dá para melhorar, né? Ah, está muito longe, né, o que Jesus tenta dizer para nós de amor, né, e de bondade, né? A gente fala assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Se você falar, eu falo assim, né? Se você, vamos tentar entender assim, a gente vive uma vida aqui na Terra de muita atividade. A maioria das pessoas gosta de bebida alcoólica, gosta de beber. A maioria das pessoas gostam de falar palavrão. A maioria das pessoas cuidam apenas das pessoas que estão na família dela. E olhe lá, É. né? Então a gente fala assim: se eu falar para essas pessoas que no céu as pessoas são calmas, tranquilas, que as pessoas só buscam ajudar umas às outras, se preocupam com as pessoas que estão sofrendo, que estão... Será que a pessoa... Eu falo assim, tem pessoas que não gostam de ir na igreja de ficar 1 hora ouvindo um sermão. Um monte de gente não gosta de ir na igreja porque acha que tem sermão. Muitas não gostam de ir no centro espírita porque tem sermão. E a gente fala assim, o que Jesus fez na Terra? Era sermão todos os dias, era ensinamento, era puxão de orelha, era... Então eu falo assim, mas as pessoas querem, apenas porque conheceram Cristo, ou porque já falam o nome de Deus, mas explique para ela o que tem no céu. A gente fala assim, com nós, espíritas, falando bastante desses mundos inferiores, e a maioria das pessoas tem muito medo dessa palavra umbral, que apareceu nos livros de André Luiz. A gente fala assim, por que o umbral, vamos tentar entender assim, está cheio? Por que ao lado de Deus tem pouca gente? É porque as pessoas querem Porque, na lá, verdade, as pessoas querem desencarnar e ir morar com Deus sem ter feito nada para merecer isso.
o simples fato de eu acreditar em Deus e de ter uma religião, de saber rezar um Pai Nosso ou qualquer outra, ou porque eu leio a Bíblia todos os dias, já dá a impressão que eu posso morar ao lado de Deus a eternidade. Você imaginou? Vamos tentar entender a eternidade e vamos tentar, né? A gente fala assim, tem pessoas que não gostam de conversar com uma pessoa na rua porque ela vem reclamar. O que será que as pessoas vão fazer ao lado de Deus se elas não tiverem conhecimento, se elas não tiverem evolução? Elas vão reclamar. Elas vão, brinco sempre, né? Elas vão falar da vidinha delas, vão falar da unha encravada, do estômago, do remédio que ela toma, do filho que tem problema, da nora que deu problema, disso ou daquilo. Você acha que isso é vida numa eternidade? Então, a pessoa fala, Então, se a gente não evolui... a pessoa fala assim, ah, qual que é o seu domingo perfeito seria para você? Ah, meu domingo perfeito seria uma casa na praia, uma cervejinha, um churrasco rolando, um samba, com as mulheres, né, de biquíni sambando, e eu, né, pirado ali. Ah, tá, isso é um domingo feliz? É. Você acha que no céu, né, teoricamente, você vai viver para sempre, logo, logo, depois de várias encarnações? Você acha que no céu é assim? Ah, no meu céu, a pessoa vai pensar, você gostaria que fosse assim, então você vai para um brau. Ou você vai obsidiar pessoas que estão bebendo, que estão fazendo essas coisas, né? Então, mas para você falar isso, a primeira coisa que você precisa entender o que são. Então eu falo assim, mas quando as pessoas falam que o céu, né, o céu de muitas pessoas é aquele céu que é uma nuvenzinha, você com aquela roupa branca, né, lavada com homo total, né, com aquele branco puro, uma harpinha na mão tocando. Você imaginou ficar... Vamos tentar entender o que é eternidade. Eternidade quer dizer para sempre, para todo o sempre. Você ficar lá sentadinho tocando harpa, o primeiro dia vai ser legal, o segundo dia vai ser legal, o terceiro dia você não aguenta mais. Né? E eu contei aqui para você, tem uma piada que as pessoas falam, né, que a pessoa morreu e foi para um lugar e chegou lá num portão, tinha lá um São Pedro, né, e perguntou, falou, ô São Pedro, o que tem aí? Ele falou, aqui, depois desse portão é o céu. Ele falou, nossa, e eu posso entrar no céu? Ele falou, você conhece o céu? Ele falou, não. Ele falou, o céu é um lugar onde as pessoas falam baixos, serenamente, que as pessoas cuidam uma das outras, que as pessoas respeitam umas às outras, que elas oram uma pelas outras, que elas trabalham em benefício das outras. Falou assim, e qual é a outra opção que se tem, São Pedro? Ele falou, é o inferno. Ele falou, o que tem no inferno? Tem pagode, tem churrasco, tem funk, tem, né, briga, algazarra o tempo inteiro. Ele falou, eu quero ir para lá. Né? Então, a gente percebe que a gente nem sabe o que é céu, o que não é, o que existe, o que não existe. A gente faz ideia porque a religião falou, mas a gente não estuda isso diariamente para saber, será que é isso? Por isso que nós, né, como espíritas, entendemos o porquê que as pessoas desencarnam e ficam na casa, por que as pessoas desencarnam e ficam no trabalho, por que as pessoas estão vagando por aí, porque não se encontraram, porque não acharam o seu lugar, não acharam o seu céu, elas estão por aí perdidas. É bem complicado. Acho que está na hora de encerrar os Noite 24. Se quiser fazer a prece aí. Ah, lembrando todo mundo também que semana que vem a gente não vai fazer o Evangelho, porque eu vou estar viajando e onde eu vou não tem internet boa. Aí fica para outra segunda-feira a nossa continuação. Tá bom? Com certeza. Tá bom, Oswaldo? Aí pode encerrar se quiser. Beleza. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual em cada um de nós, cada um participante da live, que cada um também pense no seu familiar, no seu ente querido, no seu recinto, com aquelas pessoas que mais necessitam, e os familiares mais necessitados, para que as correntes espirituais que nos auxiliam possam dar esse passo espiritual, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus
de Jesus, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibilizou o remédio, esse remédio, a necessidade de cada um, que assim seja. E vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, que nós possamos juntar as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e nesse momento que a gente possa ir auxiliar qualquer irmãozinho necessitado, onde quer que ele se encontre, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente no recinto de cada um, eu sei que cada um tem um pedido a fazer a ele. Então, aproveitando um momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus. Assim seja. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes daqui a 15 dias, na próxima segunda-feira, onde nós estaremos retornando com esse nosso estudo, para que nós possamos estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim seja. Assim seja. Então, pessoal, boa noite. Até daqui a 14 dias. Tá bom? Feliz 2021 para todos aí. Que assim seja. Bem, obrigado a todos.